Agora a gente vai aqui para nossa redação. O repórter Douglas Batista tem mais informações sobre o imposto de renda, que finaliza agora dia 31 de maio. Informativo Cultura. A notícia em tempo real, com imparcialidade e credibilidade. É aqui na Cultura FM. São 12h41, agora 12h41. Alô, Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cléo Fegali. Boa tarde, amigos ligados no Informativo Cultura. É isso mesmo, Cléo. Agora o assunto é declaração do imposto de renda. Eu conversei agora pela manhã com a contadora Elaine Winter, ela que é ali da Contabilidade Atitude. Ela falou um pouquinho sobre o prazo, falou também sobre restituição do imposto de renda, trouxe também dicas, né, para quem for pego na malha fina. Enfim, foi uma entrevista rápida, mas muito importante, até porque finaliza na próxima semana o prazo para a declaração do imposto de renda, e a gente acompanha a entrevista agora no Informativo Cultura. Rádio Cultura FM, a gente conversa agora com a contadora Elaine Winter para a gente falar um pouquinho sobre declaração do imposto de renda. Primeiramente, agradecer aqui a Elaine por atender aqui o chamado da Rádio Cultura FM. Elaine, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Cultura FM. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem? Tudo jóia. Que bom poder participar. Obrigado por nos atender. Vamos começar falando sobre o prazo, né, final para a realização da declaração do imposto de renda. Quando é que termina o prazo? Então, Douglas, na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, é o prazo final para fazer declaração, para entregar a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2020. O pessoal deixa sempre para a última hora, né? Quem deve declarar, Elaine? Então, Douglas, todas as pessoas que durante o ano passado tiveram rendimentos tributáveis, ou seja, carteira assinada, né? Ou trabalharam como autônomo, trabalhou como professora e teve um salário superior a R$ 28.559,70, essas pessoas são obrigadas a declarar. Assim como também as pessoas que tiveram atividade rural e envolveu uma receita acima de R$ 142.798,50. E também para quem teve rendimento isento acima de R$ 40 mil, também é obrigado a declarar. E também as pessoas que têm bens e a soma dos bens é acima de R$ 300 mil, também passam a ser obrigadas a declarar também imposto de renda. Agora, Douglas, uma coisa bem interessante e atípica que eu gostaria de ressaltar e deixar um alerta a todos os ouvintes em relação ao auxílio emergencial, que é uma coisa atípica, que agora é o que nós estamos vivendo esse ano, né? Durante o ano de 2020, as pessoas que receberam auxílio emergencial e além do auxílio emergencial ainda receberam uma renda superior a R$ 22.847,76, também são obrigadas a declarar. Aí você vai me perguntar, mas Elaine, como que essa pessoa recebeu auxílio emergencial e ainda recebeu 22 mil? É possível sim, porque o auxílio emergencial começou a ser pago no meados do ano, lá em maio, junho. Então, às vezes a pessoa teve carteira assinada janeiro, fevereiro e março, e abril foi demitida, perdeu o emprego devido à pandemia. Depois disso, ela recebeu auxílio emergencial. E nesse período que ela teve a carteira assinada, ela recebeu 22 mil. Então, ela também é obrigada a declarar imposto de renda, sim. Certo? Entendi. Agora, Elaine, hoje, inclusive, deve ser anunciado o maior lote de restituição do imposto de renda, né? Como é que o cidadão deve proceder para ter acesso? Bom, então, essa restituição que está disponível, a consulta a partir de hoje, que o cidadão vai receber a dia 31 de maio, refere-se às primeiras declarações entregues nesse ano agora. Ou seja, lá para o pessoal que começou a entregar a declaração de imposto de renda, lá no comecinho de março, e que tem valores a restituir, essas pessoas já podem consultar no site da Receita Federal, ou até mesmo seu próprio contador que fez sua declaração, e aí procurar ele se ele já está nesse primeiro lote de restituição. O cidadão, ele consegue fazer a declaração ele mesmo, com acesso ao computador, ou ele tem que procurar um escritório de contabilidade? Então, Douglas, o que eu recomendo? Assim, algumas pessoas que são bem esclarecidas acabam fazendo sua declaração de imposto de renda. Só que nós, como contadores, a gente fala assim, é melhor você procurar um contador. Por quê? O contador, ele tem a prática diária de fazer exatamente essas atividades, ele já tem o esclarecimento, ele tem a noção do que precisa ser declarado, do que não precisa ser declarado. Então, assim, eu recomendo sim, procure um contador,
faça com um contador que, além de fazer essa declaração, acompanhe o processamento dela, porque o que acontece? Às vezes a pessoa faz a declaração e, por inocência, por ter esquecido de declarar uma fonte pagadora, ela cai automaticamente na malha fina. Então, se você tem uma orientação de um contador, você já consegue automaticamente resolver o problema sem ter que lá na frente o seu CPF ser bloqueado, sua conta bancária ser bloqueada, para daí então você procurar a Receita Federal para resolver seu problema. Entendi. Então eu recomendo, procure um contador, faça com um contador que realmente é a melhor orientação nessa situação, porque declaração de imposto de renda é uma coisa séria, não é brincadeira. Inclusive eu ia te perguntar sobre a malha fina, né? Caso o cidadão cair na malha fina, ele tem que fazer o quê, Elaine? Então, primeira coisa, procurar um contador, esse contador vai orientar ele. Dependendo da situação, se ele tem como consultar através do código de acesso, a gente consegue às vezes verificar alguma situação ou outra pelo código de acesso. Entendo. Caso contrário, tem que ir na Receita Federal, que infelizmente aqui em Luiz Eduardo a gente não tem nenhuma unidade, nenhum ponto de atendimento da Receita Federal, só temos em Barreiras. Aí o cidadão precisa ir em Barreiras para procurar a Receita Federal e verificar qual é a pendência. Ou então faz um certificado digital, ou então faça uma procuração através do certificado digital para o contador verificar a pendência. Quem perdeu o prazo ainda consegue fazer a declaração? Consegue, com certeza. Ele faz a declaração fora do prazo, paga uma multa, né? E aí paga uma multa por fazer fora do prazo, que o valor mínimo é R$ 165,74. E aí consegue fazer a declaração, sim. Bom, a Elaine Winter, ela atende aqui na Atitude Contabilidade. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a Elaine, a Rádio Cultura FM sempre à disposição, tá bom, Elaine? Douglas, eu que agradeço e agradeço a oportunidade de esclarecer e passar um pouquinho mais de informação para os contribuintes e deixar clara essa informação. Gente, quem tem que declarar imposto de renda, procure um contador, não tente fazer em casa ou procurar um amigo para fazer, porque às vezes pode sair mais caro, lá na frente você pode pagar muito caro por uma coisa que às vezes é pequena e o contador consegue resolver no prazo legal. Ok. Douglas Batista para o Informativo Cultura. Muito bem, obrigado Douglas pelas informações. Portanto, termina segunda-feira que vem, dia 31, é isso, né? Segunda-feira que vem? Deixa eu olhar aqui meu calendário porque eu tô perdido. Próxima segunda-feira mesmo. A multa mínima para quem perdeu o prazo, R$ 165,74. Se passar desse prazo, tá? A multa mínima é de R$ 165,74. Portanto, você tem essa semana ainda para prestar os seus esclarecimentos aí com o Leão.